Deus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Obrigado. Irmãos, louvado seja o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Só fazendo uma observação, nós fizemos uma oração antes de iniciar, por conta até mesmo do barulho que nos persegue a igreja. E o mundo, na verdade, não coopera com as coisas de Deus. O mundo não coopera com as coisas do Senhor. Agora eu acredito que cabe realmente a nós, a cada um de nós, se posicionar e orar. Amém. Pedir de fato ao Senhor que o Senhor tome as suas providências. Porque o Senhor sabe como fazer. Nós precisamos sim orar para que o Senhor alcance a todas as pessoas. As pessoas precisam ser alcançadas. Mas precisamos também orar para que o Senhor tome providências. Amém. Sobre todo e qualquer tipo de perseguição contra a igreja. Senhor Jesus, porque se nós não orarmos, nada irá acontecer. Se nós não orarmos, as coisas irão continuar como estão. Por isso que nós precisamos orar. Amém. Senhor Jesus, Amém. louvado seja o Senhor. Amém. E quando nós orávamos, eu lembrei de algo que é referente a essa série de mensagens que estou ministrando, né? Ministrando primeiramente a mim, ministrando também aos irmãos. Amém. Falei com respeito a manter viva a chama do dom de Deus. Duas mensagens. A anterior, arder no Espírito. E vamos desfrutar hoje também. E nós percebemos que na igreja há o Espírito Santo de Deus. Amém. O Espírito Santo de Deus, ele atua na igreja. O Espírito Santo de Deus, ele quer atuar na igreja. Ele quer ter liberdade em atuar entre os seus filhos. Mas nós precisamos saber que lá fora também existe um Espírito. Lá fora também há um Espírito. Sim. E essas interferências que muitas vezes nós vemos, é esse Espírito, irmãos, ardendo nas pessoas. Como eu disse aqui, há o Espírito Santo de Deus. Sim. Amém. Mas lá fora existe o Espírito que hoje atua nos filhos da desobediência. Isso está em Efésios capítulo 2, versículo 2. O Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, aqui existe um Espírito, lá também existe outro Espírito, na contramão. Assim como os cavalos que nós vemos lá em Apocalipse. Assim como o cavalo branco ele saiu vencendo e para vencer, os outros cavalos também saíram. Eles também saíram. Porém, aqueles outros cavalos, eles estão na contramão do cavalo branco. Senhor Jesus. Sim. Amém. Então, enquanto o cavalo branco corre, os outros também correm. Enquanto o cavalo branco corre para fazer a obra do Pai, fazer a obra de Deus, existem os outros cavalos que também estão correndo para fazer a obra e a vontade do maligno, do inimigo de Deus. Senhor Jesus. Que nós possamos, irmãos, arder no Espírito Santo de Deus, irmãos. Amém. Que nós na igreja possamos arder nesse Espírito. Porque se nós não ardermos nesse Espírito, corre-se sim um risco de o Espírito lá fora nos atacar.
E muitas vezes, por nós não vigiarmos, não alimentarmos esse Espírito Santo de Deus, então nós muitas vezes podemos ser atacados, e esse Espírito lá fora pode estar agora, muitas vezes, alimentando aqueles que não estão alimentando o Espírito todo inclusivo que está dentro de cada um de nós. E foi isso que eu mostrei para os irmãos na Serradinha. Porque sempre que eu vou lá na Serradinha, que o Senhor me dá a oportunidade, os irmãos me dão a oportunidade de falar, eu procuro também, é claro, junto com os irmãos que também falam da palavra, ministram a palavra. A minha palavra não é melhor que a palavra dos irmãos, mas sempre quando eu vou lá, eu mostro que nós precisamos mudar. Eu mostro que tanto os irmãos de lá precisam mudar, como os daqui precisam mudar, como todos nós precisamos mudar a nossa forma, irmãos, de cultuar o Senhor, irmãos. A nossa forma de cultuar o Senhor. Eu faço uma leitura de um livrinho de cabeceira. Poxa, esse livro dá tanta porrada que eu quero compartilhar até mesmo no grupo, mas eu fico com medo de alguns irmãos não suportar. Senhor Jesus, que fala justamente, irmãos, do queimar do Espírito. Do queimar do Espírito. Isso, irmãos, é algo realmente muito sério. Muito sério. Então, ali na Serradinha eu mostrei que nós precisamos alimentar esse Espírito que há em nós. Mostrei que nós precisamos alimentar esse Espírito Santo de Deus que atua, que opera em nossa vida, irmãos. Se nós não alimentarmos esse Espírito, se nós não fazermos com que esse Espírito ele queime em nosso interior, como eu disse, corre-se o risco de o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, ele também atua em nossa vida. E daí mostrei algumas formas que nós sabemos de exercitar o nosso Espírito, de fazer o nosso Espírito arder. Louvado seja o Senhor. Mas, mediante isso, nós iremos fazer a leitura de Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. E enquanto os irmãos pegam Êxodo capítulo 12, versículo 11. Eu acho que não, irmãos, eu ainda estou no... É Êxodo capítulo 3, versículo 2. 3, isso. Êxodo capítulo 3, versículo 2. Eu estava no outro tema. Mas ainda falando a respeito desse tema, como igreja, irmãos, cabe a nós arder no Espírito. O Espírito de Deus, ele habita, irmãos, em nosso espírito humano. Então, como eu disse na reunião anterior, dentre nossas três partes, espírito, alma e corpo, é no Espírito, irmãos, que nós ardemos, irmãos. É no Espírito que nós ardemos. E é no Espírito que Deus, irmãos, ele irá atuar. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Amém. Por isso existe uma grande, irmãos, necessidade de nós alimentarmos, de nós liberarmos e de nós realmente fazer com que esse Espírito ele venha aquecer. Êxodo capítulo 12, 3, perdão, versículo 3 diz o quê? Vamos ler do 1, não, eu estou 3, vamos ler o 1 e o 2. Deixa eu voltar aqui. Êxodo 3, 1 e o 2. Vamos ficar de pé, por gentileza? Olha só que coisa linda. Senhor Jesus. Não importa, irmãos, a sua tradução. Vamos ler Êxodo capítulo 1 primeiro. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama no meio. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Vamos ler também o versículo 3.
Então disse consigo mesmo: irei. Porque a sarça não se queima. Agora vamos ler de 2 em 2 e 3 em 3 o versículo 2. Amém. Jesus é o Senhor. Jesus, amém. Ali o anjo do Senhor apareceu. Sim. Glória a Deus. O anjo do Senhor apareceu. Glória a Deus. Mas esta estava cuidando do rebanho, o anjo apareceu. Esse anjo pode ser o próprio Senhor. Sim. Apareceu numa chama de fogo. Apareceu de uma sarça. Moisés olhou. Sim. E eis que a sarça estava em chamas. Não se consumia. Não se consumia. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Era o próprio Espírito de Deus. Moisés viu? Moisés viu a sarça queimando. Sim. Senhor Jesus. E esse que a sarça dele. Amém. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o Senhor. Então, que grande maravilha nós vemos aqui. Senhor Jesus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Senhor Jesus. Poder de Deus, Senhor Jesus. Irmãos, na parte A dessa porção da palavra, do capítulo 2. Aqui, irmãos, nós vemos 3 figuras. A primeira figura que nós vemos aqui é o anjo. A segunda figura que nós vemos aqui é o fogo. E a terceira figura que nós vemos aqui é a sarça, não é assim? Senhor Jesus. Amém. Então eu vou falar um pouco do que eu já havia falado na palavra anterior. Usando, irmãos, a simbologia, esse anjo do Senhor, ele representa o próprio Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. E nós vemos aqui também, irmãos, que esse anjo, ele apareceu em uma chama de fogo. Ou seja, esse anjo, irmãos, ele não apareceu apenas em uma chama de fogo. Sim. Esse anjo, ele estava, irmãos, dentro da chama de fogo, irmãos. Ele estava dentro da chama de fogo. E esse fogo, ele representa, irmãos, a presença e a santidade de Deus. Aí eu acredito que eu posso agora perguntar para os irmãos: quem quer estar dentro desse fogo aqui? Eu quero. Louvado seja o Senhor, irmãos. Que nós possamos, irmãos, almejar de fato, irmãos. Estar, irmãos, como esse anjo. Estar dentro, irmãos, dessa chama. Que representa a presença de Deus. Que representa a santidade de Deus. Então, quando você almeja isso, é claro, você almeja estar na presença de Deus, você almeja estar fazendo a vontade de Deus, dentro daquilo que Deus quer para a sua vida. E é aí, irmãos, que quando nós temos esse sentimento, Deus, irmãos, Ele poderá também desfrutar de cada um de nós, irmãos. Assim como nós queremos, almejamos desfrutar desse Deus, quando nós nos fazemos na sua presença, assim como esse anjo,
Deus também, irmãos, Ele irá desfrutar de cada um de nós, irmãos. Ele irá desfrutar de cada um de nós. Senhor Jesus. E nós vemos aqui a figura da sarça. E a sarça, irmãos, representa, como eu disse, a maldição do pecado. A sarça é um arbusto espinhoso. É aí que eu levei os irmãos até Gênesis capítulo 3. E em Gênesis capítulo 3, versículo 17, se os irmãos quiserem pegar, tudo bem. Então, Gênesis capítulo 3, versículo, querem pegar? Vamos lá. Gênesis capítulo 3, versículo 17. Senhor Jesus. Amém. Versículo 17 diz o quê? E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita por tua causa, em fadigas. Olha só. Então nós vemos aqui, nesse versículo 17, que Deus, Ele trata com o homem. Sim. Não é questão de tratar com o homem, não é questão de tratar com a mulher. Deus, Ele trata com o homem. E na verdade, Ele tratou com a mulher, Ele tratou com a serpente, Ele tratou com o homem. Nesse versículo 17. O Senhor trata com o homem. E nesse versículo aqui, o Senhor disse para o homem: maldita é a terra por tua causa. Deus falou para o homem: maldita é a terra por tua causa. Aí o versículo 18 agora diz assim: ela produzirá, a terra, maldita é a terra por tua causa. Aí Deus continua dizendo: ela produzirá também cardos e abrolhos. E tu, o que, irmãos? Comerás, olha só, comerás a erva do campo. Então nós vemos que no versículo 18, Deus, Ele faz brotar na terra que foi amaldiçoada cardos e abrolhos. Então os cardos e abrolhos é a consequência do pecado do homem, irmãos. E aí Deus falou para o homem ainda. No final ele disse o quê? Que o homem iria se alimentar sem do suor do rosto. Até que torne a terra, pois 18. porque tu és pó e ao pó. Amém. Senhor Jesus. Então nós vemos aqui que os cardos, esses cardos, abrolhos, é a consequência do pecado do homem. Consequência do pecado do homem. E voltando para Êxodo novamente, o capítulo 3, o versículo 2 ainda, onde nós estamos falando da sarça. A sarça, irmãos, não tinha utilidade. A sarça não tinha nenhuma utilidade. Mas nós vemos aqui, irmãos, que Deus redimiu a sarça com o seu fogo, irmãos. Deus, Ele redimiu a sarça com o seu fogo. A sarça, ela foi redimida. Amém. Senhor Jesus. Amém. A sarça é da família dos cardos e abrolhos, como eu disse na reunião anterior. É da mesma família. É por isso que ela representa a maldição do pecado. Enquanto cardos e abrolhos simboliza a queda do homem. Senhor Jesus. E voltando mais um pouco, muitas vezes eu adianto, voltando mais um pouco,
nós vemos que tudo isso aconteceu por conta da desobediência do homem. Todas essas coisas aconteceram por causa da desobediência do homem. A desobediência do homem abriram, irmãos, portas. Portas para o pecado e portas para a morte. Então, uma vez que essas portas foram abertas, o pecado entrou no homem. Uma vez que essas portas elas foram abertas, a morte entrou no homem. Senhor Jesus. E ainda hoje, irmãos, por conta da desobediência, muitas pessoas estão sofrendo. Ainda hoje, irmãos, por conta da desobediência, muitos filhos de Deus estão sofrendo. Estão sofrendo em muitas vezes, em algumas áreas da sua vida. Na área sentimental, na área emocional, na área conjugal, física, financeira, familiar. Existem muitas pessoas sofrendo por conta da desobediência e por conta de alguma desobediência. E como eu já disse, também existem muitos filhos de Deus sofrendo por conta disso. Por conta da desobediência e por conta de desobediência. Senhor Jesus. Então, voltando novamente agora para o Êxodo capítulo 3, essa sarça é da mesma família dos cardos e abrolhos. Mas nós vemos, irmãos, que Deus, como já disse, agora redimiu essa sarça. A sarça, irmãos, ela foi redimida pelo fogo de Deus, irmãos. Senhor Jesus. Mas não apenas ela foi redimida, mas uma vez que ela foi redimida, o fogo e a sarça se tornaram um, irmãos. Se tornaram um. Por isso, irmãos, que não precisa pegar. Em João capítulo 10, versículo 30, o Senhor Jesus, ele faz uma declaração. Ele disse: eu e o Pai somos o que, irmãos? Um. Olha só. O fogo e a sarça se tornaram um. E daí o Senhor Jesus, ele declara: eu e o Pai somos um. Aqui nós vemos, irmãos, que Jesus e Deus, eles compartilham, irmãos, da mesma essência. Mas nós vemos também que em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, o apóstolo Paulo, ele também faz uma declaração. Ele disse: mas aquele, quem sabe? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aleluia, irmãos. Aquele que se une ao Senhor, coisa boa, é um espírito com Ele. Senhor Jesus. Aqui nós vemos a união, irmãos, do espírito humano com o Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus. Que união maravilhosa nós vemos aqui. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. O Senhor fez essa declaração. O apóstolo Paulo fez essa declaração. Eu também quero fazer uma declaração, irmãos. Eu declaro em nome de Jesus que aquele que o apóstolo Paulo ele falou aqui, é você hoje, irmãos. Amém. Aquele que o apóstolo Paulo está falando aqui, aquele que se une ao Senhor, é o Espírito com Ele, é você hoje, irmão. Amém. Quem está unido ao Senhor aqui, diz amém. Amém. Glória a Deus. É para aqueles que estão unidos. É para aqueles que estão unidos ao Senhor. E louvado seja o Senhor pela sua cooperação.
Senhor Jesus, nós, irmãos, somos esses que hoje estamos unidos ao Senhor. Amém. Hoje, irmãos, nós somos esses que deixamos, irmãos, o pecado. Que deixamos, irmãos, isso está no versículo anterior, o versículo 16. Deixamos o pecado, deixamos a prostituição, deixamos, irmãos, os desejos, as vontades da carne, as vontades da alma, Sim. para fazer apenas a vontade de Deus, irmãos. Amém. E hoje nós estamos aqui, unidos ao Senhor e buscando a cada dia estar unidos a Ele. Sabemos que não é fácil, mas também não é impossível. Pode não ser fácil, mas também não é impossível. É mais fácil do que impossível. E é por isso que nós precisamos nos esforçar para manter essa união do nosso espírito humano com o Espírito Santo de Deus. Precisamos nos esforçar. Precisamos lutar. Como eu iniciei essa palavra, falando que o atleta, ele precisa se esforçar. Ele precisa lutar conforme as normas. Amém. Foi assim que eu iniciei essa palavra. Nós precisamos lutar, irmãos. Não é fácil. Mas nós precisamos ser ainda mais fortes no Senhor. Amém. E buscar também a ajuda dos irmãos, a cooperação dos irmãos. Aleluia! Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Então, aquele que o apóstolo Paulo está falando aqui do passado, saiba que é você hoje no seu presente. Senhor Jesus. Vamos ler o versículo 3. Vou ler o versículo 3, diz: Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Moisés ficou maravilhado. Não existe isso. Não existe isso. Como é que pode? Uma sarça, algo improvável, algo que não tem utilidade, que espinha mais, que fere mais do que cura. É a sarça, um espinheiro, irmãos. Tem uma planta na frente de casa que a vizinha plantou. Esqueci o nome dela agora. Se eu não me engano é primavera. E eu gosto de cuidar das plantas ali. Vou cuidando, vou ajeitando, vou pondo água. E eu estava ajeitando ela. Botei um pauzinho assim para botar ela para cima. E daí, enquanto eu estava ali ajeitando ela, ela me deu uma futucada, ela me deu uma alfinetada. Quando eu levantei a folha, aí eu pude perceber que tem um espinho por baixo da folha. Não um espinho por baixo da folha, mas existem vários espinhos, na verdade, por baixo da folha dessa planta. Senhor Jesus. Mas mesmo assim eu continuei cuidando dela, irmãos. Mesmo assim eu continuo cuidando dela. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Mas aqui nós estamos ainda falando da sarça, irmãos. Algo assim sem utilidade. Algo que não tinha utilidade nenhuma. Senhor Jesus. E então Moisés ele fica impressionado. Por que a sarça não se queima? Eu nunca vi uma coisa dessa. E daí ele disse: irei para lá. Irei para lá e verei essa grande maravilha. E verei o que, irmãos? Essa grande maravilha. Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, agora aplicando essa palavra, nós, irmãos, éramos essa sarça. Nós éramos essa sarça. Mas Deus nos redimiu, irmãos. Assim como Deus redimiu a sarça na sua condição, nós também, em nossa condição de sarça,
fomos redimidos, irmãos. Nós fomos redimidos pelo fogo santo de Deus, irmãos. O anjo estava dentro do fogo. É por isso que nós precisamos também estar dentro desse fogo, irmãos. Queimando, ardendo. Senhor Jesus. Então nós fomos redimidos pelo fogo santo de Deus. Deus, irmãos, mudou a nossa história. Deus, irmãos, mudou a sua história. Sim ou não, irmãos? Sim. Às vezes eu vejo os irmãos assim calados, um pouco assim. Eu penso, ele não está gostando não da palavra. Senhor Jesus. Deus mudou a nossa história, irmãos. Deus mudou a sua história. Se você está aqui hoje é porque Deus mudou a sua história. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso, em nome de Jesus, eu creio. Nós só precisamos nos esforçar para continuar, irmãos, nessa caminhada, irmãos. Entendeu? Nós só precisamos nos esforçar para continuar, irmãos, buscando a presença de Deus. E queimando de fato, ardendo no Espírito, porque os dias são maus, irmãos. Os dias são maus. Senhor Jesus. Então, o que Deus fez na sua vida é uma grande maravilha, irmãos. O que Deus fez na sua vida foi e é uma grande maravilha. Foi isso que o apóstolo, que Moisés, que Moisés viu. Irei para lá e verei essa grande maravilha. Então a obra que Deus fez e está fazendo na sua vida é uma grande maravilha. Amém. Quem aceita isso, diz amém, irmãos. Amém. Aceita. Deus, irmãos, Ele tem, como o irmão Jasson fala, grandes coisas, de fato, para fazer em nossa vida. Ele tem. E a maior coisa que Deus Ele tem para fazer, e Ele está fazendo, é nos levar para o seu reino, irmãos. Glória a Deus, amém, aleluia. Essa é a maior vitória que nós iremos ter, irmãos. Não é casa, não é carro, não é moto, não é bicicleta, não é nada disso não. A maior vitória que nós iremos ter é reinar um dia com o Senhor, irmãos. Essa é a maior vitória. Essa é a maior promessa, irmãos. Essa é a maior promessa. Senhor Jesus. É estar um dia com o Senhor. No seu reino. Tudo ficará aqui. Tudo passará. Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém. Eu quero ler também Êxodo capítulo 13 com os irmãos. Deixa eu ver aqui. Êxodo capítulo 13. Isso, amém. Quero mostrar mais algo aqui para os irmãos. Êxodo capítulo 13, versículo 21, irmãos. 13, versículo 21, para a gente ler só mais um versículo aqui, eu estou finalizando. Aleluia. Diz o que, irmãos? O 21 e o 22. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite numa coluna de fogo. De dia nunca se apartou do povo a coluna de nuvem. Olha só, né? Que Deus maravilhoso. O Senhor ia adiante deles. Durante o dia, em que, irmãos? Numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem
de dia e de noite. Olha só, para não perder tempo, né? Deus não é de fato. Deus não quer que o povo pare. Deus não quer que o povo perca tempo. O tempo é precioso, irmãos. Tempo é precioso. É por isso que eu acho que o apóstolo Paulo falou: remido o tempo, porque os dias são maus. Remido o tempo quer dizer aproveitar o tempo. Senhor Jesus, aproveitar as oportunidades. Aqui diz: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Nunca se apartou, irmãos. Nunca se apartou. O Senhor, irmãos, nunca deixou o povo. O Senhor, irmãos, nunca deixou o seu povo. O Senhor, irmãos, nunca abandonou o seu povo. E Ele estava ali com o povo de dia e de noite, irmãos. E é por isso que em Mateus capítulo 28, Ele disse o quê? Estarei com quem? Convosco todos os dias. Até o que, irmãos? A consumação dos séculos. Olha só. Todos os dias, irmãos. Você pode até se sentir sozinho, mas Deus está com você. Senhor Jesus. Aleluia. Então, irmãos, eu quero dizer o seguinte: nós estamos vivendo dias trevosos, irmãos, em todos os aspectos. Estamos vivendo dias trevosos, irmãos, em todos os aspectos. A igreja está, irmãos, atravessando uma longa noite. Por isso, irmãos, a importância da presença do fogo na igreja, irmãos. Não estranhe não. Por isso a importância do fogo na igreja. Estamos vivendo dias trevosos. A igreja, irmãos, está atravessando essa longa noite, irmãos. A igreja está atravessando esse longo período de escuridão, irmãos. É por isso que nós precisamos desse fogo na igreja, irmãos. Amém, irmãos? Amém. É por isso que nós precisamos arder, irmãos. Mesmo que o irmão ao nosso lado não esteja queimando, não esteja ardendo, todavia, nós precisamos queimar, irmãos. Nós precisamos queimar. Para que esse fogo, irmãos, ele passe para o irmão que está do nosso lado. E esse irmão seja aquecido. E foi isso que aconteceu aqui. Sentei aqui onde o irmão Jefferson está. O irmão Fagner sentou ali. Foi assim? E eu bati na cadeirinha: vem para cá. E ele falou para ficar quente, né? Eu falei: é assim, é para esquentar, né? Não é assim que as ovelhas fazem em tempo de frio. Não é assim que os pintinhos fazem, irmãos. Os pintinhos precisam de calor. O calor da mãe. Aí quando não tem o calor da mãe, as pessoas que criam os pintinhos, eles põem muitas lâmpadas assim, para aquecer os pintos. Aí muitas vezes eles mudam essas lâmpadas, botam uma outra que eu esqueci, que aquece eles, os pintinhos. Se eles não ficarem aquecidos, eles morrem. Eles morrem. Senhor Jesus. Então eles precisam, irmãos, do calor da mãe ou de um calor artificial. Mas nós precisamos do calor de Deus, irmãos. Amém. E também do calor dos irmãos. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Para finalizar, Lucas capítulo 24. Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Tudo isso, irmãos, que eu estou falando aqui, está no Espírito. Tudo isso que eu estou falando aqui está apenas no Espírito. Senhor Jesus. Nós não precisamos, irmãos, eu vou ousar e falar essa frase. Nós não precisamos, essa frase na verdade é de Whitney Lee. Nós não precisamos de conhecimento. Nós hoje só precisamos arder no Espírito, irmãos. Apenas isso. O irmão Jefferson até deu uma pincelada na mensagem dele anterior.
O Whitney Lee, irmãos, ele, quando era criança, tinha o espírito ardente em seu interior. Mas passado um tempo, vou falar rapidamente, mas passado um tempo, ele passou a fazer a leitura da Bíblia. E durante 5 anos agora, ele pegou certinho ali na Bíblia, lendo a Bíblia, releu a Bíblia, relendo a Bíblia, fazendo estudos, participando de estudos com outras pessoas, lendo muitos livros. Então ele se encheu muito, mas no final das contas ele disse que ele fez tudo isso apenas na mente. Apenas na mente. E agora aquele fogo que ele tinha em seu interior, ele disse que foi extinto. O fogo foi extinto. O fogo sumiu. Aquele fogo que ele sentia no seu espírito não havia mais. E ele fez uma oração para Deus. Ele falou para Deus: Deus, a partir de hoje, eu quero desfazer de todos esses ensinamentos, de todos esses estudos que durante todos esses anos eu fiz. Foi essa oração que ele fez. E agora, o que é que ele fez? Tinha uma pequena montanha perto da casa dele, e todos os dias ele teve agora um propósito com Deus. Eu irei subir essa montanha, e enquanto eu estiver subindo essa montanha, até que eu chegue lá em cima, eu vou ter comunhão com o Senhor, e eu vou orar. Eu vou orar até chegar ao topo. E todos os dias, ele ia subindo aquela pequena montanha, tendo comunhão com Deus e orando, irmãos, até que ele chegava lá. Senhor Jesus. E até que ele diz que aquele fogo, que aquela chama que ele sentia no início, voltou a arder no seu interior, irmãos. E ele chegou a essa conclusão: eu não preciso de tantos ensinamentos, eu só preciso que o Espírito Santo arda no meu interior. Senhor Jesus. Lucas 24, não foi assim? 24, versículo 32. 32, para a gente finalizar. Lucas 24, versículo 32. Cadê aqui? Deixa eu encontrar. Vamos ler? E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunhas as Escrituras? Olha só. Vamos ler mais uma vez? Amém. Porventura, sim, não, peraí. Disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Olha só. Quem sabe aqui quem é ele aqui? Quem sabe? Jesus, irmão. Senhor Jesus. Então nós vemos aqui quem? Os discípulos, né? Os discípulos, irmãos, eles iam para onde? Eles iam fugindo, né? Correndo ali, ia caminho ao quê? Emaús, né? Senhor Jesus. Mas apareceu um homem, e esse homem ali começou a falar com eles, falar a palavra para eles. Esse homem começou a encorajar eles, a mostrar que nem tudo, na verdade nada estava perdido. Nada estava perdido. E enquanto, irmãos, aquele homem, que nós já sabemos que é o Senhor Jesus, ele falava, o coração deles ardia, irmãos. O coração daqueles homens ardia, queimava. Senhor Jesus. Então, irmãos, essa é a experiência que precisamos ter. Essa é a experiência que nós, irmãos, também precisamos ter. Quando nós lemos a palavra, quando nós ouvimos a palavra, quando nós oramos, Senhor Jesus, quando nós temos comunhão com o Senhor, é essa experiência que nós precisamos ter. O nosso coração precisa arder, irmãos. Nosso coração precisa arder. E assim como o nosso coração, irmãos, precisa arder, irmãos, da mesma forma que os discípulos sentiam, olha só, da mesma forma que os discípulos sentiam o seu coração arder quando o Senhor falava, irmãos, que as pessoas aí fora também sintam essa mesma energia, irmãos. Quando nós estivermos pregando o Evangelho para ela, irmãos, que o coração delas também possam arder, irmãos.
Assim como o coração desses discípulos arderam, irmãos. E assim como o nosso coração também precisa arder. Jesus é o Senhor. O título dessa mensagem é: éramos como a sarça, mas Deus nos redimiu. Jesus é o Senhor. Éramos como a Sarça, mas o Espírito de Deus nos redimiu. Glória a Deus. Senhor Jesus, graças a Deus por esta palavra. A palavra de Deus, ela é poderosa para fazer muito mais na minha e na sua vida daquilo que pedimos ou pensamos. No início, os irmãos eles começaram aqui a falar de oração. E o poder de Deus para mim se manifestar na minha e na sua vida, e para as coisas acontecerem, nós precisamos realmente fazer como esse homem de Deus aí, o que falou aí na palavra, Sim, Whitney Lee. Moisés, né? Moisés. Moisés, né? Ele teve ali, né, uma revelação de Deus, né? E nós vimos ali que ele ardia no Espírito de Deus. Sim. Porque Moisés ele passava por um momento difícil. Momento difícil esse, né, que Faraó ali oprimia ali o povo 40 anos naquele deserto. Mas chegou um certo tempo que nesse versículo 7 diz assim: e disse o Senhor, tendo visto atentamente a aflição do meu povo, que Senhor Jesus está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, a sua súplica, a sua oração, por causa dos meus exaltores, opositores, porque conheci as suas dores. Imagino esta palavra de esperança, palavra de fé, que Deus transmitiu ao coração do homem de Deus. Um homem que teve um encontro com Deus no meio de uma sarça ardente. Agora, eu imagino um homem, né, pastor Givaldo? Sim. Um homem que cuidava de ovelha, um homem pastor de ovelha, agora recebe o chamado. Você também tem um chamado. Recebe o chamado agora para conduzir, para pastorear o povo De Deus. de Deus. Amém. Que estava escravizado no Egito. E Deus respondeu à oração do seu pequenino. Amém. Quando Deus, Ele quer operar, Selma, ninguém pode impedir. Muitos falam que você não vai conseguir. Muitos podem falar que você não é profeta. Mas não ligue para isso não. Sabe por quê? Eu quero ser breve aqui, contar um breve testemunho para aumentar a sua fé. E também para aumentar a minha fé. Quando se fala de oração, o pastor de volta falou que estava aqui em oração. Esse é o combustível da igreja, do crente. Ontem eu estava no plantão e o filho do meu vizinho, ele estava de plantão comigo, ele estava com a mãe dele lá no hospital, mas ele retornou para cá e a mãe ficou. E ali, eu creio que eles já tinham pedido oração para algum dos irmãos, para algum das irmãs, né? E ali agora, passou o plantão, chegou à noite, ele tinha feito uma viagem para Aracaju, e quando ele chegou, ele estava lá no quarto, depois saiu, eu vi ele meio desinquieto, aí ele me ligou: Jason, pega a minha bolsa aqui. Aí ali eu imaginei que ele estava triste, e ali eu já sabia que ele tinha recebido uma notícia triste. A Bíblia fala que alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. E eu cheguei ali fora e ele começou a falar comigo e começou a me mostrar os áudios da mãe dele, né? Uns áudios muito tristes, e ali ele, né, se emocionou e começou a falar: se não tivesse retardado a cirurgia do meu pai, não teria acontecido isso.
Os médicos ali praticamente desanimaram a mãe dele. O diagnóstico ali, ele fez uma cirurgia e ele demorou muito para reagir. E esse tempo estava demorando e estava se passando. E ele não conseguia reagir. E ali começaram a dar choque. E ele chegou até a reagir, mas não estava sendo suficiente. E ele conversando comigo, eu falei, olha, pode ir para a sua casa, mas eu vou dizer uma coisa para você. O médico pode dar um diagnóstico, mas a última palavra vem de Jesus. Você vai para a sua casa, eu vou falar com a enfermeira que você está indo, vai embaixo, que eu vou para o quarto orar. E eu creio que tem pessoas aqui também que foi pedir a oração. Amém. E para aumentar a fé de você que orou. E para aumentar a minha fé. Amém. Assim como Deus falou com Moisés e ouviu o clamor do seu povo, Deus também ouve a sua oração. Amém. Só que tem um porém. Ele falou para Moisés, tira a sandália dos teus pés. Que o lugar, que a terra que você vai pisar é terra santa. Por isso que ele tem um encargo na nossa vida. E ali, né, quando eu fui sair de manhã, eu saí tarde. Não deu para me passar a consagração. E chegou, ele mandou um áudio para mim que ele esqueceu o carregador. Eu falei, seu carregador está aqui. Depois de poucos minutos, ele me ligou. Jasson, fala para sua mãe que o meu pai, ele reagiu. Amém. Meu pai, ele está falando, já tiraram até a intubação dele. Amém. E ele já tomou suco. Fala para sua mãe para ela ficar mais calma, mais confortável. Então, irmãos, eu falei, aí ela, mandei uns áudios para ela, falando, isso aí é o poder de Deus, isso é fruto de oração. Amém. Isso daí é um milagre que Jesus fez na vida dele. Amém. Ela falou, creio, Jason. Inclusive, foi o médico que falou que isso aqui que aconteceu foi um milagre. E Jair, então, homem de fé, ele ouvia a palavra lá. Desculpa aí de eu demorar aqui um pouco, já passou do horário. Mas é um testemunho que nós precisamos contar. Porque nós não podemos fazer nada. Mas esse Deus, o tamanho desse Deus que você serve, ele é grande. Ele vai fazer muito mais na sua vida. E você também pode, por intermédio da sua súplica, da sua oração, você invadir, irmão, né, coisas grandes. E o milagre acontecer. Então eu creio e peço que vocês continuem orando pela vida deles. Que não está 100%. Né? Sim. Mas a boa notícia chegou. Amém. Assim como chegou a boa notícia, a boa chegou também. Sim, amém. Para aumentar a nossa fé, para que eu e você não desista. Mesmo que as pessoas digam que não, você diga que sim. E vai acontecer que a última palavra ela vem de Deus. Então aqueles lá falavam, não incomodam mais o mestre. E ele, quanto mais eles falavam, mas eles falavam. Jesus, filho de Davi, tem compaixão. E Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. A Deus não pode nos segurar, né? Não. Diante de uma palavra maravilhosa dessa e de um testemunho maravilhoso, né? Deus, ele respondeu, eu creio, a cada um de nós, né? Estava eu, já fui de volta aqui da oração. E a gente orou pela mensagem de hoje à noite, né? Oramos pelo profeta que traz a mensagem. E o Senhor respondeu. E antes de eu vir aqui para o culto, eu estava ali, né? Me arrumando, aí já vendo aquele sonho que estava invadindo até meu quarto também. E aí eu orando, ô Senhor Jesus, toda vez que vai ter a reunião, esse povo com esse sonho incomodando. Né? Mas o Senhor é aquele que pode todas as coisas. E ali eu orando, né? E falando para o Senhor também, Senhor, é mais um culto, mas eu não quero ir como os religiosos. Eu quero sentir a tua presença. Eu não quero chegar lá, simplesmente sentar na cadeira, cantar louvor e ir para casa. Isso não é o viver do cristão. Eu quero queimar. Amém. Eu quero que o Senhor queime em mim. Jesus. Aí eu encostei na irmã, né? A irmã disse, senta aqui. Aí ela começou a me queimar também, né? Com o Espírito Santo. E aí a gente começou a cantar louvor, começou a dar risada, começou a se envolver. E no ver que nós duas saímos dali, nem mais duas para cá. Amém. Então o Senhor, ele faz isso, irmão.
Você está orando em sua casa, mas Deus já está preparando o ambiente. Deus preparou aqui o ambiente, olha, que eu botei a zoada. Deus preparou o irmão, trouxe uma mensagem temperada, né, para os nossos corações. Então é isso, meu, quando nós vimos para a casa do Senhor, venha desarmado, porque o lugar é santo. Venha com o coração santificado. Venha, mesmo que você esteja quebrada, mesmo que você esteja, o inimigo dizendo que não vai dar certo, mas você confia no Senhor, que a última palavra, como diz o irmão Casson, ela vem de Deus, Senhor Jesus. Então se você vir cantar, venha cantar para o Senhor. Amém. Se você vem ficar na portaria, venha também ficar para o Senhor. Se você vir para o culto, venha para ouvir o Senhor. Amém. Porque o Senhor tem algo a falar no nosso coração. Amém. Irmão, o tempo está próximo. Sim. O irmão mostrou que nós não temos mais que perder tempo. Nós temos que aproveitar o tempo. Então o que é que você está fazendo, irmão, com o seu tempo? É uma reflexão. Não adianta nós vir para o culto, ouvir, chegar em casa e fazer tudo da mesma forma que desagrada o Senhor. Então nós somos um livro, nós somos um testemunho vivo diante do Senhor, diante de nossa família, diante dos vizinhos e diante da igreja. Então aqui me tocou muito quando disse assim: apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Aí Moisés, ele achou aquilo maravilhoso, né? Aí ele disse assim, então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queimava. Vendo o Senhor que ele se voltava, o Senhor viu Moisés voltando e indo através daquele fogo. E o Senhor, como ele é sábio e prudente, né? Em tudo que ele faz, vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, chamou e disse, Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Deus continuou, não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Lembra, Jefinho, de manhã? O irmão Givaldo disse o quê? Tira a sandália, Jefinho, porque o lugar aqui que nós estamos é santo. O irmão Tiago não estava aqui, mas o Senhor, né, usou o irmão para responder aquilo que nós estávamos aqui no local, profetizando diante do Senhor. Então, irmão, o Senhor, ele fala, o Senhor, ele ouve, o Senhor, ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Senhor Jesus. Aí, como era que viviam os cristãos na igreja primitiva, os primeiros cristãos, eles viviam, né? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Como foi que foi hoje? Os irmãos da Serradinha estavam queimando nas orações. Os irmãos de Fátima estavam queimando nas orações. Então a igreja estava unânime. E quando você está unânime, até a reunião, ela fica maravilhosa. Ela não fica cansativa porque alguém estava na brecha, alguém estava orando. Até os louvores que as irmãs cantou ali, podem sentir a presença de Deus. Então tudo que nós fizermos, faça para agradar o Senhor. Senhor Jesus. E para finalizar meu desfrute, já que fala do fogo, o apóstolo Pedro, ele disse assim, amados irmãos, não estranhe o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo. Irmão, o fogo muitas vezes não só vem para alegrar, mas ele vem queimar algumas impurezas que está dentro de nós. E quando esse fogo vem e começa a queimar, é para eu desistir do Senhor? É para eu me afastar da comunhão? É para me entristecer? Não, ele diz, alegrai-vos na medida que sois co-participantes do sofrimento de Cristo. Então o Senhor está dizendo o quê? Cristo sofreu, ele passou por esse fogo, ele passou por morte de cruz. E vocês não querem sofrer nem um foguinho? Só porque o irmão futucou e doeu um pouquinho, vocês não querem suportar? Pois é eu que estou provando vocês. Eu estou usando os materiais que tem na igreja para provar se vocês são verdadeiramente cristãos ou não. Irmão, o Senhor falou nessa noite fortemente. Amém. Cabe a nós receber cada um a nossa porção. E Jesus é o Senhor. Amém. Jesus. Aleluia. Glória.
Jesus é o Senhor. Amém. Vou falar só um versículo de Lucas aqui, que Tiago leu, que é o 32, né? Diz na mesma hora, Senhor Jesus. Amém. O 32 diz assim, e disseram um ao outro, né? Porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, e quando expunha as Escrituras. Mas aqui no versículo abaixo diz que na mesma hora. Então quando algo acontece em nós, uma palavra, né, foi tocada, na mesma hora tem que haver também arrependimento. Amém. Esses dois discípulos fujão, estavam em Jerusalém, e quando o Senhor morreu e disse que ia ressuscitar o terceiro dia, aí eles ficaram aguardando e nada aconteceu, não esperou realmente o tempo de Deus. Então já que ele não vai ressuscitar, então vamos para outro lugar, né? Vamos para Emaús. E aí saíram os dois pelo caminho murmurando, né? Um dizia uma coisa, outro dizia outra. Talvez seja também muitas vezes nosso caso quando nós não estamos na presença de Deus. Quando o homem não está na presença de Deus, só existe murmuração, contenda, fofoca, intriga. Mas quando o Senhor fala, tudo cai por terra. Então quando o Senhor fala, tudo cai por terra. Mas se você ouvir, você vai se arrepender e vai voltar à prática das primeiras obras. Então esses dois discípulos dizem assim, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele. Existia ali acréscimo, né? Não foi só os discípulos que estavam com Jesus, existia outros também com ele, o Senhor já estava lá. Senhor Jesus. Então, quando o Senhor fala ao nosso coração e arde, tem que haver arrependimento. Obrigado, nós Senhor, precisamos pela palavra. sair da situação que a gente se encontra e voltar à prática das primeiras obras, não continuar como os Efésios, né? Abandonar o primeiro amor e não ter arrependimento. Em nós, na igreja, tem que ter arrependimento. Amém. E esses dois discípulos, graças a Deus, que eles se arrependeram. Vamos continuar orando, necessitando do Senhor. Amém. Sabendo que não existe outro lugar. Eu sempre digo, irmãos, a igreja é a igreja. Não tem ponto de fugir. Ou você procura estar com a igreja ou cai em uma organização humana, que é diferente de igreja. Então os discípulos diziam, para onde iremos nós? Não tinha para onde correr. Será que naquela época não existia a religião? Existia. Sempre existiu. Os escribas, fariseus, tal, existia, sempre existiu. Mas os discípulos diziam, Senhor, para onde eu posso ir? Que mesmo que eles falem do Senhor, não é a mesma coisa. Mesmo que eles falem, todo lugar está falando de Deus. É assim que muitos crentes dizem, em todo lugar Deus está. Mas não é a mesma coisa. Existe uma base, existe uma estrutura, existe um lugar. É onde Deus separou para falar ao seu povo. O lugar que Deus separou para falar com Moisés foi na sarça. Então Deus escolhe sempre um lugar para falar a cada um de nós. E Deus escolheu os discípulos e mostrou. O que é que eu estou dizendo a meu respeito aí? Aí um dizia João Batista, Elias, Jeremias. O pessoal ficou tudo doido, não sabia. Jesus, e você, Pedro, o que que disse? Aí Pedro recebeu a revelação. Está na igreja é questão de revelação. Aí Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu que te revelou. Então, o que nós precisamos hoje é ter revelação da palavra. Aleluia. O que é que está no coração de Deus? O que Deus tem preparado para nós? Onde você está e para onde você vai? O que é que você está, de que você está se alimentando? É questão de espírito e de vida. E para isso, o fogo precisa estar queimando. Porque em nós existe muita impureza. E Moisés tinha que tirar a sandália dos pés. Você sabia que em nossas casas, o correto mesmo, às vezes eu chego e digo, epa, você está entrando de sandália. Porque a gente traz muita impureza de fora para dentro de casa. Muita impureza. Você está pisando no mundo todo lá, está trazendo um monte de impureza. Você pisa em merda de cachorro, merda de gato, um bocado de coisa. Aí você chega e boca para dentro de casa. Você traz impureza para dentro de casa. Então Moisés, no caminho que estava, está impuro. Moisés, epa, tira a sandália do pé, porque o lugar que aqui você vai pisar agora é santo. É terra santa, não traga impureza para cá. Então, em nós existe muita impureza. E o fogo tem que queimar as impurezas. Que se não queimar as impurezas, vão continuar impuros e causando um problema. Senhor Jesus. Amém. Mas uma vez purificado, vai haver paz, justiça, alegria no Espírito. Isso realmente que Deus quer em cada um. Amém? Jesus é o Senhor. Então vamos orar que a bênção chega. Não esqueçam de orar pelo retiro. Nós precisamos de fato intensificar a nossa oração.
é pelo retiro, é pelos irmãos que vão receber a bênção, né? Eles, na verdade, já são casados, mas precisam dessa bênção, precisam da cooperação.